assim, mais detalhado de coisas que são pertinentes ao segmento do varejo, assim, de coisas muito particulares, funcionais, né? Aplicações bem claras ali. E eles trouxeram uma coisa um pouco mais conceitual aqui. E é interessante. Deixa eu explicar para vocês primeiro quem sou eu, porque diretor da Quality não me define, tá? Em absoluto. Eu tenho mais de 40 anos de experiência na área de tecnologia, fui presidente do SaaS Brasil, que é aquela empresa que o Pedro falou, da Analytics, né? Fui vice-presidente da Adobe, vice-presidente da SAP, trabalhei na Oracle, trabalhei em várias empresas, enfim, né? E eu sou um apaixonado por inteligência artificial desde que eu sou adolescente. Eu sempre pensei nisso na época que ninguém falava. Eu comecei a ler os primeiros livros quando eu tinha 17 anos e eu fui lá atrás do... O livro que mais me marcou foi A Sociedade da Mente, do Marvin Minsky, que é um dos fundadores do MIT Institute, o laboratório do MIT de inteligência artificial, em 1951, que apareceu aí num dos slides do Simon, né, que era um dos caras que estava dentro desse laboratório. São os gênios daquela época e tudo mais. De lá para cá, duas histórias que eu quero contar para vocês, uma do varejo e especificamente uma outra antes. Minha primeira tentativa de fazer uma LLM conversacional, eu tinha 20 anos, gente, sem brincadeira. Não era uma LLM, era uma IA conversacional simbólica, porque naquela época se falava de IA simbólica, né? E a simbólica é uma IA que ela é basicamente determinada pela lógica que a gente tem. Não é probabilística, né? E eu fiz, inclusive fiz isso dentro do IBM, daqueles terminais verdes, não sei se vocês lembram daqueles terminais verdes, eu sou um cara antigo, então eu denuncio um pouquinho. Mas enfim, eu fiz usando uma linguagem naquela época chamada Rex, e foi um assombro, todo mundo ficou maravilhado, né? Eu sou, gente, formado em filosofia, eu sou mestre em filosofia, também tenho psicologia no meu currículo. Eu sou hoje coordenador do programa de mentalidade anexialista da Inova, sou conselheiro consultivo da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, trabalho na Quality porque, na verdade, eu fundei uma empresa... Não tem nada para fazer. Eu não tenho nada para fazer. Dou palestra no Brasil inteiro, dou aula para um monte de lugar aí, enfim, né? Eu sou um workaholic total e eu adoro... Eu fui me transformando ao longo da minha carreira executiva em várias coisas, mas eu tenho alguns hobbies. Entre esses hobbies, um dos meus hobbies sempre foi literatura, porque eu sou um cara de filosofia. Então, eu escrevi 9 livros de literatura, e um dia o pessoal da Inova me desafiou, porque eu fui o primeiro cara que trouxe o tema do humanismo digital para a América Latina. Eu sou associado também a um grupo de Viena, que é o Digital Humanism Vienna, que é um grupo de cientistas absolutamente incrível, dentre eles está o Stuart Russell, né, que é um cara que já é mais conhecido. E o que aconteceu? Ele me motivou a escrever um livro sobre o humanismo digital. Cara, demarca o teu terreno. Eu tinha tentado o Jabuti 3 vezes, gente. Eu fui finalista do Jabuti com um dos livros que eu escrevi de ficção. Ganhei o prêmio Guavira de literatura. Mas eu sempre sonhei que eu ia ganhar um dia o Jabuti. E aí eu escrevi um livro chamado Humanamente Digital, a IA centrada no humano. E foi a primeira vez na história do Jabuti que um executivo ganhou um prêmio de Jabuti. Então, só trazendo para vocês, sabe, um pouquinho da minha vida, para vocês entenderem a minha paixão por IA. Eu sou tão apaixonado por IA que eu sou o maior crítico da IA. Hoje, não tem dúvida. Cara, vocês querem um cara que desmancha prazer para falar de IA? Sou eu. Porque eu falo tudo o que ninguém tem coragem de dizer, eu falo e trago as claras e mostro isso. Eu faço pesquisa o tempo todo. É um negócio maluco. Eu fundei a empresa baseada em IA, até True for Humans chamava-se, né? Um mês depois, a Quality resolveu incubar essa empresa. Então, o que acontece? Eu sou hoje uma unidade, que na verdade eu não sou funcionário da Quality, eles me chamam de diretor da Quality, porque não tem outro nome para me chamar, né? Enfim, eu tenho essa unidade que cresceu absolutamente em 2 anos, assim, de uma forma incrível, e a gente se focou em várias coisas que são super desafiadoras para várias indústrias. Em particular, essa questão de precificação no varejo é uma coisa que a gente tem bastante intimidade, e eu vou explicar para vocês, é uma das coisas que mais me assombra, é por que o varejo ainda não tira proveito da questão da precificação baseada em IA. Claro que tem empresas que estão mais adiantadas, avançadas, né? Mas a grande maioria das empresas de CPG e varejo não estão muito bem familiarizadas com a possibilidade que a gente tem com a IA disso. E aí eu vou contar uma história para vocês, uma empresa brasileira, isso aconteceu em 2002, tá? Não, desculpa, falei bobagem, 2012. Aconteceu em 2012, essa empresa entrar numa reunião de diretoria. Eu falei, a história é curta, entrar numa reunião de diretoria, o diretor comercial chega e diz assim, gente, está caindo as vendas
da unidade de refrigerante pequenininha está caindo as vendas. Aí o presidente pergunta, por que está caindo as vendas? Aí um cara diz assim, olha, minha opinião, eu acho que está muito cara. Se a gente baixasse o preço, o pricing point, baixasse isso, uns 10 centavos, acho que ia vender mais. Tudo bem, vamos baixar. Baixaram o preço. Próxima reunião, 3 meses depois, e aí, como é que tá? Não, as vendas da pequenininha lá tá mandando ver. Mais a de 1 litro caiu as vendas. Mas por quê? Aí alguém diz na reunião, eu acho que é porque ela tá cara agora. Aí, isso é verdade, tá, gente? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos reduzir o preço da de 1 litro. Reduziram lá por alguns centavos. 3 meses depois, reunião. E aí, gente, como é que nós estamos? Nossa margem caindo um monte, gente. Caiu muito a nossa margem. Também não pararam de baixar o preço dos produtos, né? Claro que a margem caiu. Otimização, IA na precificação, tem a ver com isso. É uma técnica muito antiga de inteligência artificial, chamada planejamento operacional, otimização, usa IA prescritiva, tá? Que é um outro termo, não é preditiva, não é generativa, é prescritiva. Ela diz o que você deveria fazer, né? Então, com isso, a gente consegue definir o preço de todos os produtos que eu comercializo, de modo que eles maximizem uma função objetiva. Por exemplo, margem. Foi isso que essa empresa acabou fazendo naquela época, a gente fez com o SAS, né? Porque o SAS era muito bom nisso. O SAS, lamentavelmente, começou a ficar obsoleto, né? Porque o Python veio aí e arrebenta, né? Então, mas era uma super tecnologia, ainda está viva aí, mas sofrendo. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o que eu tenho aqui está meio duro e eu queria enriquecer um pouquinho com essa mesma articulação que o Pedro e o Rodrigo fizeram aqui. Eu tenho tanta história para contar, gente, mas eu vou só dar alguns dados aqui para vocês, tá? Hoje, quando a gente olha para a IA dentro de qualquer indústria, e não diferente do varejo, ela não é mais uma coisa que você pensa assim, seria legal ter. Ela é uma infraestrutura operacional, ela tem que ser encarada dessa forma. Patinando um pouco disso, na minha experiência com os clientes que a gente tem trabalhado, né? A razão pela qual a IA tem patinado é um grande mal-entendido que a gente está cultivando sem querer através da mídia e através de outros canais aí que estão falando muita bobagem, né? Porque IA se tornou uma coisa geral. Né? A gente olha para o ChatGPT e diz, IA. IA não é isso. O Google Maps, o Waze tem IA ali, gente. O Google Fotos há muito tempo tem IA lá dentro do Google Fotos. O YouTube tem IA dentro do YouTube para fazer motores de recomendação. A IA não é uma coisa que só tem a ver com o ChatGPT, ela é muito mais ampla que isso, né? A gente usa IA hoje, por exemplo, para fazer via computação visual, né? A gente consegue medir pilhas de estoque a céu aberto, acreditem, usando câmeras de segurança em tempo real. Mas não é com drone? Não. Com drone era fácil fazer, com LiDAR, facílimo fazer. Agora, com câmera de segurança, bicho, é outro negócio. Por quê que dá para fazer agora? Porque a IA evoluiu tanto que a gente consegue criar vários agentes de filtros, né? Que antes de entregar a imagem, que tem que ser depois trabalhada no âmbito tridimensional, para descobrir qual é o volume e a densidade de uma pilha, a gente consegue usar esses filtros. Mas olha que interessante alguns dados, né? E-commerce é incrível. 77% dos profissionais de e-commerce já usa IA diariamente. Por quê? Porque já está embutido na grande maioria das plataformas de e-commerce. Então eles estão usando de fato. Agora, claro, as plataformas de e-commerce estão se enriquecendo com a possibilidade de você usar a linguagem conversacional para descobrir alguma coisa, né? A gente tem vários números aqui, né? O budget para 2026 imaginava um crescimento de 97% no uso da IA. Então tem uma movimentação intensa. Mas por que isso não está na prática se traduzindo assim de uma maneira tão forte? Tem vários aspectos, porque a IA tem também domínios de negócio, ou casos de uso, vamos dizer assim. Vocês podem ver que precificação não está no topo do uso atual. O que está é personalização. Que é o quê? O motor de recomendação que a Magalu usa, fantástico. Aquilo é personalização na veia, né? Hiperpersonalização, diga-se de passagem, né? Ela sabe tudo sobre a Apple, ela é capaz de dizer tudo sobre a Apple. Então, se eu sou um cara que estou interessado em Apple, eu não estou interessado em mais nada, a Lu vai dizer, cara, tá aqui, vai por esse caminho que você vai estar bem. Hiperpersonalização. Esse aqui é o carro-chefe do varejo. E tem uma razão, né, gente? É a primeira linha de monetização. Precificação é um negócio que envolve mais coisas. Envolve uma estratégia que você tem à frente da tua concorrência, uma estratégia de mercado, tendências de mercado e outras coisas mais.
Qual é o mix de preço que você tem que ter dentro da tua loja, do teu e-commerce? Né? Qual é o mix que você tem que estar lá dentro? Quando o cara está comprando um determinado produto e você faz uma recomendação de um próximo produto, você recomenda esse próximo produto para ele com o mesmo preço que você recomendaria para mim? Sim, hoje é assim que está acontecendo. Na grande maioria das vezes eu dou o mesmo preço. Só que aqui eu estou perdendo uma tremenda oportunidade. Porque se eu criar um mix, onde eu tenho margem de contribuição para o produto bem estabelecido, eu posso incutir no usuário a necessidade, o desejo de comprar mais coisas, porque ele está vendo que os preços estão gradativamente sendo mais atraentes pelo combo, ao invés de comprar um a um. A gente usa isso hoje dentro do cliente chamado Cinemark, né? Vocês conhecem o Cinemark, para definir quando alguém vai no cinema o que combo ele vai oferecer de pipoca, refrigerante, coisa do gênero. Ele mexe dinamicamente nisso, né? Então isso aqui é a precificação no âmbito mais bacana que tem aqui. Outro dado aqui, pricing por IA. Na verdade é isso, né? A definição do pricing por IA é o competidor que nunca dorme. Ele ajusta milhões de preços por dia. O teu site, e aqui vem uma coisa super importante. A IA, é possível, você pode fazer qualquer coisa com a IA, mas você tem que ter uma estratégia de uso da IA muito lúcida, porque basta um erro num preço e você pode estar criando um problema reputacional gigantesco, além de um problema econômico e financeiro para a empresa, né? Mas bons algoritmos de precificação, e eles têm que ser trabalhados, isso usando muito daquilo que o Pedro e o Rodrigo trouxeram, né? Bons algoritmos vão fazer esse tipo de coisa. Ele vai analisar em tempo real preços dos concorrentes, ele vai monitorar a demanda e o estoque. Isso é muito importante. Cara, eu tenho alguma coisa em baixo estoque, eu não posso estar oferecendo esse negócio com preço pequenininho, porque daqui a pouco entra um monte de gente no site, o que eu faço? Entendeu? Então ele tem que monitorar tudo isso, ele tem que monitorar como ele vai considerar eventos externos. Hoje está frio. Hoje está frio. O preço daquele casaco, eu posso baixar ele um pouquinho, porque a margem de contribuição desse casaco é bom e eu vou vender mais esse casaco, né? Personalização de preço por segmento de cliente, né? Que é uma das disciplinas que o varejo realmente... Eu lembro que nós tivemos um projeto com a Via Varejo. Não, é Via Varejo. Não, Varejo. Via Varejo, isso. Nós tivemos um projeto com a Via Varejo e tinha um cara lá que era brilhante, o cara. Eu não me lembro o nome dele agora. Brilhante. E a primeira vez que a gente estava discutindo essa questão de segmentação de cliente foi com eles de uma forma assim muito densa, né? Naquela época, muito tempo atrás. E é incrível, e é incrível o que você consegue quando você olha para o segmento, quando você dá uma oferta personalizada para aquele segmento, né? De preço, eu quero dizer, né? E aqui tem alguns exemplos, né? A Amazon hoje já tem um motor de precificação dinâmica, né? O Walmart também faz isso. O Walmart, na verdade, fazia, inclusive, lá em 2014, ele conseguia definir um mix da loja de acordo com a região que a loja estava, e os preços daquela região eram diferentes dos mesmos produtos para outra região. Por quê? Porque ele sabia que tipo de cliente circulava lá. É um negócio muito legal, né? Então, duas empresas que usam bastante isso. Quanto tempo eu tenho ainda? O Generative AI? Não, o Generative AI não está no jogo do pricing, gente, da precificação. Não está. Ele é super importante, é muito legal você ter a capacidade de conversar com o teu cliente, o cliente se sentir, como é o caso da Lu e tal. E a Lu é uma experiência, assim, eu acompanho a Lu há bastante tempo, cheguei a ter algumas conversas lá dentro do Magalu, inclusive. Conversei com a própria... Luísa, obrigado. Com a própria Luísa, o Fred também, eu conheço o Fred, Rodrigo. E o que eu acompanhei, que é legal, é que o Magalu, ele criou uma competência de IA muito antes da gente falar de IA do jeito que a gente está falando hoje. E eu não estou fazendo propaganda para o Magalu, mas é incrível isso. O grupo de pessoas da tecnologia hoje é um grupo super... É um laboratório aquele negócio, né? E é muito raro a gente ver isso. A tentativa do cérebro de 2017. 2017, né? É. E é interessante porque quando a gente compara com outras indústrias, telecomunicações, finanças, né? Finanças, nota que, por exemplo, o caso da Magalu é mais avançado do que essas dois outros segmentos que, em tese, tem muito mais potencial para aplicar IA do que o varejo tinha há tantos anos atrás. Né? Mas é agora que essa discussão está acontecendo nessas indústrias, é interessante isso. E o que a gente vê da Generative AI aqui? O primeiro ponto. A Generative AI, e aí entra o lado da minha
estou falando do meu entusiasmo, entra o lado do meu pensamento crítico. A gente terá um problema para ser trabalhado dentro das empresas muito em breve. Não sei como é que a Magalu está fazendo isso, mas certamente está fazendo. Tem duas disciplinas, eu não vou complicar a vida de vocês aqui com um termo muito técnico, tá? Mas duas disciplinas que são muito, estão tomando muito tempo dos pensadores, que é a curadoria semântica e a curadoria pragmática. Não vou explicar, só fiquem com esse termo aí na cabeça de vocês. As IAs atuais, dos modelos generativos, estão tendo que se converter para uma coisa que eles não queriam fazer. E o Gary Marcus, que é o maior cientista, na minha opinião, de IA que tem hoje, o maior crítico, inclusive, ele já falava isso há 10 anos atrás. Não existe um modelo probabilístico 100% perfeito se ele não incorporar IA neurosimbólica. E é o que está acontecendo agora. A Anthropic recém lançou um produto que usa pela primeira vez Neurosymbolic AI para a produção de código de programação. E o produto é fantástico exatamente por isso, porque ele dá um passo atrás. Ele volta para a década de 70, gente, e incorpora IA simbólica dentro da IA generativa. Isso é transformador, porque agora sim a gente consegue ter mais controle do que antes das alucinações. Mas é uma coisa que a gente tem que estar pensando. E aí existe toda uma estratégia de IA que a gente tem que olhar, tá? Deixa eu só falar que produtos em escala, imagens otimizadas por IA, e-mails SMS personalizado, cópias de anúncios, vendas de produto, tudo isso é uma coisa legal de fazer com IA. Mas vocês viram que isso aqui não é o motor da precificação. O motor da precificação é um outro tipo de IA, que pode sim ter uma camada de IA generativa em cima para que você converse com ele, que é uma das coisas que a gente fez, inclusive. A gente tem hoje dentro da plataforma, desse framework que a gente desenvolveu da Anaquality, a gente conseguiu 35 milhões de reais do BNDES para fazer isso. E foi um passo muito largo para a gente fazer. Mas a ideia era que você possa ter, através de uma camada conversacional, que você converse com diferentes áreas da empresa usando IAs, agentes de IAs especialistas que às vezes usam Neurosymbolic AI também. Tá? Então isso é um negócio bem legal. A aplicação é um dos motores que você pode colocar como uma peça fundamental para você maximizar o lucro, maximizar a margem de contribuição para o produto, inclusive, né? Não vou entrar nesses detalhes todos, mas vocês podem tirar fotos se vocês quiserem. Mas aqui a gente vê, né, algumas das vantagens do tempo para o ROI. IA em atendimento, 3 a 9 meses. Pricing dinâmico, 3 a 6 meses. É o ROI que você vai ter. É interessante, não é um prazo tão longo assim. Por que leva 6 meses? Porque, como toda IA, como o Pedro e o Rodrigo colocaram, você tem que fazer o quê? Treiná-la. Machine Learning é isso, é treinar a IA, né? De monetização comprovados do uso da IA. Receita via personalização, eficiência no supply chain, tráfego qualificado via Generative AI, redução do custo de atendimento e monetização de conteúdo e margem. Por trás de tudo isso, se você tiver o motorzinho de pricing, de fato, funcionando, você vai alavancar mais ainda esse resultado. Pergunta para concluir, quem aqui é da área de tecnologia? Legal. Quem é da área de operações? Área financeira? E área comercial? Olha só, temos uma corajosa da área financeira aqui. Você sabe onde a IA está sendo menos usada hoje? Na área financeira. E tem um potencial gigante. Nós acabamos de implementar no cliente um negócio super legal, né? Não é um varejista, mas é legal. Imagina que você pudesse fazer perguntas interpretativas para analisar os teus DRS históricos e pedir para eles algumas prescrições. Qual é o cliente que eu não tenho que considerar mais como prioritário porque ele está me causando prejuízo? Esse tipo de pergunta tem um poder, um valor, mas é a área que está menos dentro do locus. Bom, gente, eu tinha muita palestra do Rodrigo. Rodrigo, eu já te conhecia de algum lugar, Rodrigo, provavelmente lá do Magalu mesmo, tá? E, cara, muito legal falar com vocês. Obrigado, Romano, pela oportunidade. E é isso. Grande abraço. Brilhantes palestras, apresentações. Realmente a gente está buscando aqui no CEV esse formato de 3 palestras e um painel. E para otimizar, né, mais um outro bloco, que aí o professor Maurício Morgado que vai tocar, né, que são mais 3 e o último painel. Gostaria de agradecer também o apoio, o patrocínio aí da Toledo da Laurente, né, então na pessoa do Daniel
agradecer o apoio também aí para estar com a gente e estar viabilizando esse processo, porque você sabe que a gente tem custos internos aí, né, sempre no SEV. Vendas da Toledo, trabalho na área comercial e o grande desafio nosso é isso que o Romano e o Pedro falaram, né? O varejo está sempre atrasado. E um comentário até na Toledo que nós estamos fazendo, até complementando até o que o Pedro comentou, são squads, Romano, de inteligência artificial entre as áreas. Então, justamente, o que o financeiro está precisando, então enquadra financeira, engenharia, TI, assistência técnica e diversos squads de IA, para justamente mapear todas as dores da empresa, mercado e implementar IA nos diversos departamentos da empresa. Comentar um pouquinho do que a Toledo evoluiu. A Toledo originalmente era uma metalúrgica, hoje nós somos uma empresa de tecnologia e nós falamos que a balança hoje em dia ela até pesa. É uma brincadeira que nós fazemos internamente, mas ela até pesa, porque hoje a balança ela tem reconhecimento por imagem, ela tem a manutenção preditiva, ela tem uso de IA, tem software em nuvem, ela tem controle antifraude e ela tem diversos mecanismos que foram sendo implementados ao longo do tempo, justamente para melhorar a experiência do consumidor, do varejista. Com relação à precificação dinâmica, nós vemos que o varejo ele acelerou nos últimos meses, eu tenho sentido nos últimos meses mesmo, Romano, não nos últimos meses, o uso de etiquetas eletrônicas para precificação dinâmica. Nós temos relatos de clientes que falaram, olha, eu implementei etiqueta eletrônica e usei precificação dinâmica e tive um retorno de aumento de 2 a 3% do faturamento e pagamento da solução do hardware em 10 meses. Esse foi o retorno de alguns clientes. Então, mas usando precificação dinâmica. Quem não usa precificação dinâmica, ele tem um retorno em alguns anos. Então, precisa de um software de inteligência, justamente como o Pedro comentou, um software que fale, olha, abaixa esses 20 itens aqui de uma curva A de produtos, compensem esses itens numa curva B, numa curva C de produtos, que você tem essa saída e ele te analisa, fala assim, você tem essa saída de produtos aqui. Então, agregando etiqueta eletrônica com software de pricing, com o uso de IA, é uma explosão, eu diria que é uma explosão no varejo hoje. E hoje está uma corrida muito grande por uso de etiqueta eletrônica, nós temos mais de 500 lojas no Brasil, até comentando com o Pedro, o Kabum, dentro ali do núcleo do Magalu, tem etiqueta eletrônica, né? A Netshoes ali também no prédio, ali do lado do Center Norte, e hoje diversos varejistas hoje estão utilizando a solução. Então, a empresa está navegando hoje para soluções que usam IA e equipes capacitadas que utilizem IA também. E o que a gente viu na China, lá agora na nossa eletrônica, não só para a precificação, mas também para o controle de estoque e ruptura, né? Então, assim, o movimento logístico nas lojas, ele se acelera através da etiqueta eletrônica, né? Ou seja, garante lá a reposição contínua e o supply chain funciona não só na loja, mas também nas lojas satélites lá, as famosas dark stores da companhia, né? Que lá o pessoal trabalha de forma integrada, né? Então, é um negócio bem acelerado e eu acho que isso que o brasileiro do varejo está começando a enxergar, né? Um comentário até, Romano, qualquer tipo de informação integrado, né? Integrado num software de retaguarda. Então, tem varejistas hoje que estão utilizando a etiqueta para paginar a informação do estoque. Então, o que ele faz? Antes da abertura da loja, 5, 6 da manhã, ele tira a informação de preço da etiqueta, pagina para estoque, ele vira toda a loja para estoque, coloca a operação e reposição de loja para verificar as etiquetas, pode até dar um comando de piscar a etiqueta para chamar a atenção da operação para aquele item que está faltando no estoque. Eles fazem a reposição, tira a ruptura de gôndola, né, que é uma das dores também de varejo, tira toda a ruptura de gôndola e a hora que a loja abre, ele dá uma carga na etiqueta, ele volta para a precificação
para o cliente. Então, para o consumidor é o uso de preço, ele verifica o preço, né? Tem a certeza entre preço correto e gôndola, e para o varejista ele usa na parte operacional para controle de estoque. Resolve toda a operação, né? Pelo menos se acentua, né? O que o Daniel trouxe, realmente eu entendo, né? Se você tem etiqueta eletrônica e você tem um motorzinho, do jeito carinhoso de dizer, né? O motor de precificação, sem dúvida nenhuma que você pode tirar muito mais valor disso, porque você tem aí um controle, principalmente na questão física, né? Claro que eu não vou usar ele, nesse caso não estou me referindo ao e-commerce, mas na loja física isso é super importante. Eu acho que o ponto, você comentou um negócio interessante também, essa questão do estoque, de certo modo também pode servir como input para a precificação, né? Porque você já sabe a priori o que você tem como possibilidade de ruptura, certo? E o que você tem efetivamente que você pode manifestar a intenção de usar um preço mais agressivo do que uma peça que em estoque está, digamos assim, mais rara, né? Porque é exatamente demanda, oferta e procura ali, né? É que vai definir isso. Então, é excelente a ideia de usar isso para precificação na loja física. Muito bom, muito bom. Trabalhando uma evangelização de uso de IA, mas começando com eu, que o Pedrão falou. Quem que aqui usa, vou refazer a pergunta, quem que usa IA? Mas é que usa, não é usa, é usa. Levanta a mão. Qual que é a diferença é uso intensivo. Diário, para tudo. Uso intensivo para tudo. 2 vezes por dia. 2 vezes? 2 vezes é usa. É o mínimo, né? Tá? É usa. Por que eu estou falando isso? Começa tudo com a nossa mudança. Mudança é o nosso jeito de pensar, o tal do mindset. Vou dar alguns exemplos para vocês do que aconteceu comigo e aí, a partir disso, eu comecei a ir para os nós, né? Reverberar isso para a empresa. Eu fiz o meu primeiro orçamento dentro do Magalu, já incorporado, e precisava aprovar esse orçamento junto com o time de executivos do Fred, etc. Lá que tem uma famosa senhora de 35 anos de empresa chamada... esqueci o nome dela agora. Isabel. Isabel. Conhece? Gente, eu já tinha, de novo, feito 2 empresas, recebi aporte capital das 2, vendido a empresa. Então, tinha participado por escrutínios de DREs diversas vezes. Mas eu jamais apanhei tanto na vida como apanhei dela. Porque ela realmente fez uma análise DRE e me questionou tudo. Eu nunca tinha passado por isso. Investidor, banca de análise, nunca. Beleza. Próximo ano, já estava com as generativas, o que eu fiz? Fui lá, peguei no Gemini, é a ferramenta que é legalizada pra gente, criei uma gema sendo Isabel. Mandei ver o DRE para ela e ela começou a me escrutinar, mas era IA agora brigando comigo. E eu fui lá, tirando todas as dúvidas que tinha, realocando valor, mas tá muito alto aqui, muito alto lá e tal. Passei a primeira fase, a segunda, quando eu fiz a reunião com ela, teve um apontamento que ela fez. Olha o quanto que economizou e o quanto eu não apanhei dela depois. Foi um exemplo. Outro bem simples daí é de não usar. Olha só que legal. Todo ano a gente montou o orçamento, tal, tem a meta do ano de venda, agora vamos descer isso para o time, vamos desdobrar para o time para vender, né? Time comercial aqui. Só que no SaaS, SaaS é recorrente mensal. Então eu começo o mês seguinte com uma base de valor e eu preciso adquirir um novo cliente, sei que vou perder um determinado cliente e no final do mês eu tenho um novo faturamento, cresci ou não, com base nisso aqui. Então eu tenho no meu orçamento, eu tenho o valor que eu tenho que faturar no ano. Beleza. E agora, para poder acertar os meses a meses, quem entra, quem sai, qual o percentual de crescimento, tal, sazonalidade, eu perdia horas mexendo na planilha Excel para acertar esses valores, porque ele sempre dava mais ou menos no final lá do ano. Esse ano eu fui fazer, abri, ou esse ano, tá? 26, abri o Excel, falei, Jesus, eu estava procrastinando para não fazer, porque era infernal fazer aqueles cálculos. Falei, vamos lá, vamos encarar. A hora que eu abri e comecei a fazer o cálculo, peraí, tem a IA. Eu passei para ela o parâmetro, esse ano, assim, a empresa SaaS, esse ano precisa faturar tanto, está começando o ano com isso aqui, tem a sazonalidade assim, assim, assado, tem considera o percentual de churn de X%, me dá a mensalização. Gente, 30 segundos estava pronto. Coisa que eu gastava horas. E eu estava entrando, depois de... Lembra que eu falei para vocês, eu cheguei a escrever um livro de tanto estudar isso. Agora, em 2026, com todo esse conhecimento, estava metendo a mão no Excel de novo. Uma Barça. Metendo a mão no Excel. Então, o que eu queria trazer muito para vocês é essa mudança de pensamento, para quem não tem ainda, para incutir isso no seu dia a dia, ela está disponível, vocês vão ver o tamanho da produtividade.
Último exemplo, para acabar. Acabei de assumir Magalu Cloud da parte de infraestrutura. Então, vocês contratam tecnologia para funcionar o software de vocês, máquina virtual, banco de dados, etc. Nós temos isso comercializado através do Magalu Cloud. Eu assumi toda a parte de revenue. Só que eu sempre trabalhei com SaaS. O que foi a primeira coisa que eu fiz quando me deram a oportunidade? Eu falei sim. Criei uma gema do Rodrigo, CRO, de empresa de infra. Cara, você vai me ajudar a trabalhar com esse negócio. Me dá os principais parâmetros, passei para ele qual que era o handoff que estava vindo do outro diretor para mim. Falei, me dá o plano de 100 dias. Plano de 100 dias, fiz um ajuste, o outro tal, comecei a operar. Saí de um conhecimento, entre aspas, meu, pelo menos zero daquela área. Fiquei super feliz porque era praticamente a mesma coisa então, da área de SaaS, indicadores, processo, etc. Mas foi ele que me ajudou a rampar muito rápido. E aí eu trago para vocês, quando vocês receberam uma nova oportunidade, uma forma muito rápida de vocês ramparem, faz um agente específico sobre aquela função e fala, cara, você é meu culpado. Então, eu tô nesse nível, eu tenho que chegar nesse nível, me ajude. Vocês vão ver a velocidade que vocês vão rampar. Então, se vocês saírem daqui com essa mentalidade, cara, eu vou usar para tudo, eu ganhei o dia, ganhei o mês, já ganhei tudo que precisava ganhar. Posso adicionar uma coisa interessante por lá? E ele é um professor, ele me deu uma estatística que eu fiquei, assim, atônito. Ele disse que em todas as salas de aula, qualquer sala de aula de universidade, na experiência que ele tem, ele diz o seguinte, nós temos 5% que são os caras outstanding. São os alunos, assim, fora de série, são mentes geniais. De 3 a 5% ele colocou. Depois você tem 10% que é um grupo de pessoas muito bom, muito bom. Os últimos 5%, ele diz assim, desculpa o termo, ele usou bem assim, né? É aquela turma que não serve para nada. Eu usou um outro termo, eu não vou usar. É a turma que não serve para nada, né? Estão ali, nem sabe por que estão ali. E tem essa zona aqui, do restante, que, cara, não fede nem cheira, né? O que aconteceu depois que apareceu a IA? Que o pessoal começou a usar IA. O grupo que correspondia aos fantásticos aqui viraram, como ele chama, Mavericks. São os caras assim, né, vão baixo. O grupo que era muito bom virou o grupo outstanding aqui, esse grupo. A turma que restou, ele usou esse, aí agora eu vou ter que usar o termo, ele diz assim, criamos um bando de imbecis. Porque o que acontece, e esse é um ponto importante, ouvir o Rodrigo falar me empolga, porque eu sei, ele já demonstrou aqui na habilidade dele, tanto de articulação como de conhecimento e tal, eu percebo, esse é um ponto fundamental no letramento, gente. Para você tirar toda essa vantagem que ele está comentando, você tem que entender o que é que a IA, como ela trabalha por trás de fato. Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte, gente boa, como o Rodrigo, como o Pedro, como o Daniel, como o Romano ali, né? Esse pessoal, quando entra na IA e tem já um certo domínio, digamos assim, de uma série de questões que eu julgo super importantes, pertinentes, mas que fundamentalmente trabalham com um formato de inteligência humana diferenciado, esse pessoal consegue entrar no campo da produtividade usando a IA. O pessoal que não entende, ele entra no campo da produção. Produz material pra caramba e não serve pra nada o material que eles produzem. Essa é a verdade. A provocação aqui é o seguinte, faça um letramento de IA. Eu quero corresponder, compartilhar do sentimento dele assim. Você tem que começar a usar, porque o letramento começa com o próprio uso. Vocês vão descobrir, ao longo do uso, vários problemas. Por exemplo, o ChatGPT é péssimo, mesmo na nova versão, com cálculo. O Gemini, não. O Claude é outro padrão, mas o Claude tem um limite. Né? O Claude tem um limite, ele é mais para código. Você vai começar a descobrir os cacuetes. Outro cacuete terrível. Os cacuetes. Outro cacuete terrível, tá? Por exemplo, eu uso 5 janelas de 5 IAs diferentes. DeepSeek, Claude, ChatGPT, Gemini e o da Meta, o Llama, né? O que eu descobri ao longo desse tempo todo? Porque eu tenho várias técnicas para poder trabalhar. Essas técnicas, às vezes, eu explico em aulas que eu dou e tal, né? Como IA antagônica, IA de consenso e coisas do gênero. O que eu descobri? À medida que você vai usando elas, usando, elas começam a descobrir como você usa ela. E aí, o nível de resposta dela começa a cair numa área de vício que não te ajuda. Você tem que descobrir como driblar. Primeiro que você tem um parâmetro lá que você tem que desligar, né? Para evitar que ela alucina com você mesmo. Com você mesmo. Eu disse que eu tinha vários hobbies, literatura é um deles, a outra é música, tá?
E às vezes eu faço perguntas, por exemplo, eu tenho um mini estúdio em casa e eu faço perguntas de masterização, de mixagem, não sei o que e tal. Esses dias eu fiz uma pergunta sobre negócio, né? E aí ela me respondeu assim, não, isso tem muito, tudo isso que você está falando é brilhante, porque na verdade combina com as questões dos teus interesses de música e também o humanismo digital. Eu digo, que caceta você está falando? Né? Então essas coisas, gente, é legal, porque na medida que você vai interagindo, você descobre os cacuetes e aí você descobre estratégias para tirar o maior valor da IA. Então, vou compartilhar aqui do sentimento do Rodrigo. Usem, mas usem mesmo. Mas estejam atentos. Estejam atentos. Vocês não estão falando com o ser humano. Vocês são os humanos. E a gente tem a tendência de humanizar coisas que não são humanas. Né? Tem gente que diz assim, a minha Alexa tá triste comigo hoje. Pô, gente, para com isso, né? Então, a mensagem do Rodrigo aqui, cara, reforço, sublinha embaixo. Muito bom, Rodrigo. Boa. Sabe ou não? Por que ela alucina? Com a prática do toque. Olha só como é que a gente... O modelo que a gente faz, às vezes até do planejamento, ele resulta em algo que às vezes é inesperado. A hora que você vai fazer o treinamento, lembra que eu ensinei como é que faz o treinamento? Quando ela faz uma pergunta, ela tem uma resposta, eu dou uma pontuação para essa resposta, que pode ser excelente, não excelente e ruim. Quando ela erra, o modelo que foi treinado, ela é penalizada pelo erro. Quando ela erra meia boca, ela ganha uma nota que é melhor do que errar. Então, o modelo foi treinado que errar é muito ruim, nunca pode errar, porque eu sou extremamente penalizado. Mas eu posso dar uma brincadinha alucinada, porque é melhor que errar. Olha que loucura. E agora os caras estão refazendo os treinamentos, dizendo assim, sim, errar é bom. Porque você vai buscar aprendizado. Tem que ter uma consequência daquilo, como nós, ser humano. Errar é bom. Né? Nós falamos até na inovação, se você não está errando na tua empresa, sinal que você não está inovando, não é? É isso aí. Olha o modelo que foi treinado e o que gerou. É que a IA ela faz dos vieses humanos, né? Exatamente. Que tem em toda a empresa, não pode errar, não pode errar. Aí ele vai, não pode errar. Não pode errar. Incrível. Fechou. Gente, agora a gente vai pro coffee break e volta em 20 minutos, tá? Pra cá, quer dizer, tá tudo aqui.